Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 até o verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 28 ao verso 31. Vamos ler juntos, queridos, com muita atenção, com muita reverência à palavra de Deus. E ao ler, já peça aí no seu interior, para que o Santo Espírito fale com você e com todos que aqui estão, de maneira que essa palavra ela se aplique à nossa realidade e à nossa necessidade no tempo tão difícil que nós vivemos. Vamos ler juntos? Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Que Deus abençoe essa leitura para o nosso coração, especialmente agora a sua aplicação para as nossas vidas. Meus amados, uma das palavras corriqueiras que nos acompanha numa cidade, numa metrópole como São Paulo hoje, é cansaço, fadiga, estresse. Quando você vive nos grandes centros urbanos, você passa por uma correria muito grande e esse cansaço, ele se torna algo integral, atinge o seu corpo, as suas emoções, a sua psique, a sua espiritualidade. E é interessante porque um levantamento realizado pela Associação Internacional do Controle do Estresse, a ISMA, revelou que o Brasil é o segundo país do mundo com níveis de estresse altíssimos. Estamos em segundo lugar no mundo em nível de estresse, gente, de cansaço, de fadiga. E o estresse é uma doença silenciosa, você não percebe, ela vai te comendo por dentro. O cansaço vai te pegando. O estresse envolve uma série de fatores que produz como resultado um cansaço, um desfalecimento de várias áreas vitais da nossa vida, da nossa existência. E isso é notório, nós vivemos hoje em cidades lotadas, usamos transportes lotados, que circulam por vias lotadas, frequentamos shoppings também lotados, elevadores lotados, praias lotadas, estradas lotadas, uma vida pesada. Uma vida que depois vai trazer para nós, nessa rotina, muitos efeitos colaterais. E o cansaço e o estresse da vida pós-moderna pode sutilmente nos afastar de um relacionamento mais íntimo com Deus. Às vezes de um relacionamento mais íntimo na nossa casa. A própria paz existencial pode se afastar de nós pelo cansaço latente que está dentro de nós. E numa pesquisa feita com 328 empresas, 480 profissionais, numa pesquisa feita pela revista Exame, foi constatado o seguinte, nessa pesquisa quanto ao estresse. 95% não acompanham o crescimento dos filhos. Isso estressa dentro do coração de um pai e de uma mãe. 89% tem insônia. 91% tomam calmantes. 10% se consideram bem casados. Que tragédia. Só 10%. 89% estão frustrados com as suas carreiras. 15% tiram férias regularmente. Não tirar férias é algo terrível, mas muita gente vive essa dinâmica. 95% buscam respostas na autoajuda e questões que se aproximam disso. Então, a gente percebe nessa pesquisa como as pessoas hoje estão estressadas, como estão no seu limite.
E o estresse tem muitas manifestações. No aspecto físico, o cansaço, a fadiga, o estresse hormonal, o jogo dos hormônios. Então, homens e mulheres enfrentam isso, mais as mulheres ainda. Doenças crônicas, alergias, desequilíbrios digestivos, circulatórios, musculares, imunitários, posturais, mexe com a coluna. Tanta coisa que o estresse faz no nosso corpo. Emocionalmente, depressão. Quantas pessoas, por uma rotina pesada, acabam deprimindo, não sentem gosto mais pela vida. O medo, a ansiedade, o rancor, a irritação, o desgosto, a solidão, a crise existencial, a crise de identidade, está aí andando de mãos dadas com o estresse, que nós chamamos também hoje de síndrome de burnout, onde a pessoa se cansa tanto que praticamente vai falecendo tudo dentro dela. Muitas coisas trabalham negativamente na saúde emocional dessas pessoas. No campo social, o estresse também produz desgastes familiares. Quanta gente, por causa do estresse, e a própria relação familiar produz estresse, desgastes no casamento, ruídos de comunicação, cobrança, pressão, isso estressa. Assédio moral, muitas vezes, num trabalho, onde você sempre está sendo desmoralizado por alguém, desemprego que mexe com a tua autoestima, falta de dinheiro, endividamento. E no campo espiritual, esse estresse também se manifesta. Quando você não consegue ter mais uma devoção plena para Deus, a sua devoção é vazia, é superficial, seu coração está vazio, fraco. Você perde a alegria, se torna indiferente, o vazio toma conta, o desânimo anda de mãos dadas com você, e às vezes você está cheio de ativismo no próprio corpo de Cristo, mas está triste e estressado. Em suma, quando você está estressado, você acaba perdendo o gosto das coisas, acaba não sentindo mais o gosto, o prazer, a alegria, perde o sentido. E o cansaço, queridos, e a fadiga, são heranças da queda do ser humano, da queda dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Tudo começou lá no Éden. Antes da queda, tudo era perfeito. Adão e Eva já trabalhavam, mas faziam isso com alegria, sem as fadigas que o pecado produziria no corpo, na alma. Quando Adão e Eva pecaram, veio os espinhos e os abrolhos, veio a fadiga e o cansaço. Está lá em Gênesis 3,17, e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o teu sustento durante os dias de tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. Então, o trabalho ficou uma coisa um pouquinho mais enfadonha. Com o suor do teu rosto, comerás. E aí o pecado multiplica isso, né? Potencializa esse cansaço físico, emocional, existencial e espiritual. E hoje o nosso cansaço, de forma geral, rouba de muita gente o prazer, a satisfação e a sensibilidade. Você está cansado? Em que sentido você está cansado? Aqui pode ter gente cansada fisicamente, que não está conseguindo dormir, que não está conseguindo amortizar, muitas vezes, a alma, as emoções, os sentimentos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O Deus que nós estamos adorando, aqui nessa noite não se cansa e não se fadiga. Aleluia! Ele olha para cada um de nós individualmente. Ele conhece você de uma forma muito profunda. Diante do contexto de estresse que vivemos, tempos trabalhosos, o que podemos esperar do Criador e do Redentor das nossas vidas? Você acredita que você pode ser visitado e restaurado por Ele? Diante do cansaço que te aflige hoje? Você acredita que Deus quer intervir no seu cansaço? Que Deus pode renovar o seu prazer e a sua alegria em fazer as coisas mais corriqueiras da vida? Deus quer que a gente tenha essa alegria, porque a alegria não é fruto de uma piada, a alegria é fruto do Espírito.
Deus pode produzir essa alegria em relação à nossa vida. Deus pode nos ajudar a saltar as muralhas do desânimo, do que o estresse muitas vezes nos impõe. Deus pode intervir nas nossas vidas, matando a fome e a sede espiritual, que muitas vezes a maneira e o estilo de vida que temos produz. E nós veremos nesta noite algumas lições do texto do profeta Isaías, do profeta messiânico, do profeta que anuncia esse Deus maravilhoso na pessoa bendita de Jesus Cristo. A primeira lição que a gente tira desse texto, diante da realidade do cansaço e do estresse, é que o Deus eterno não se cansa e nem se fadiga. O verso 28 diz isso, né? Exatamente isso. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o dono de todas as coisas, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É uma pergunta para a gente refletir e tentar contextualizar essa pergunta à nossa realidade, à nossa dor. Será que Deus se cansa? É uma pergunta. Quantos dias Deus fez a terra? Todas as coisas criadas, vocês lembram? Quantos dias? 6 dias. E diz a Bíblia que ele descansou no 7º. Será que ele se cansou então? Por que descansou? Em todas as obras criadas, nós vamos ver Deus exercendo um pleno controle sobre tudo o que Ele faz. E tudo o que Ele faz no seu trabalho, Ele faz com muito prazer. Isso já é uma lição para nós. Com muito prazer. Deus exerce um pleno controle e tudo é bom aos seus olhos diante do momento que Ele está criando. Quando Deus criou o ser humano já no fim do 6º dia, Ele olhou para toda a sua criação e disse: isso não é apenas bom, isso é muito bom. Quando Deus nos fez, o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, não era apenas bom, era muito bom. E as atividades de Deus na criação do universo, na verdade, não lhe cansaram, lhe deram prazer. Ou seja, ele demonstrou um grande prazer no que fazia. E, na verdade, o que o eterno Deus desejou em seu descanso, entre aspas aqui, foi contemplar, foi curtir tudo o que ele havia criado e planejado. Nós precisamos reescrever a ideia de descanso. A ideia do sabate. Quanta gente tem um sabate muito ativista e não descansa de fato. Deus, quando descansa no 7º dia, Ele contempla tudo o que Ele criou. Ele se alegra, Ele tem prazer. O grande artista do universo contemplou no 7º dia a beleza de tudo o que Ele fez por meio da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo aquilo que Ele disse se materializou, se tornou real. Portanto, a nossa maior inspiração para o cansaço é este Deus. O Deus que não se cansa, o Deus que não se fadiga, o Deus que possui atributos comunicáveis e incomunicáveis. E como é gostoso você poder confiar num Deus assim, em um Deus que é todo-poderoso, todo-suficiente, soberano, excelso. Os seus atributos estão ligados permanentemente nele. Ele é o grande eu sou. Ele é onipotente, gente. Ele tem todo o poder para intervir na sua história, na sua vida, no seu cansaço. A gente vê isso na pessoa de Jesus, quando Ele demonstra o seu poder sobre a morte das pessoas que Ele ressuscita. Ele mesmo que morreu e ressuscitou e está vivo e intercede por nós. Ele que venceu também o diabo. No seu desfile de vitória na cruz, Ele despojou os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O poder dele sobre a natureza, sobre tudo o que acontece no universo, no mundo microscópico que nós não enxergamos, no micro como no macro, ele revela o seu poder nas doenças. Que Deus é este? O Deus que controla os mares, o vento. Esse é o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você canta, e o Deus que pode agir na sua vida, que pode te dar diretrizes. O Deus onisciente que sabe tudo, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A palavra não chegou ainda à nossa boca, Ele já conhece toda. Ele conhece toda a nossa história, a nossa peregrinação, e o Deus onipresente. O Deus do qual nós não podemos nos esconder dele. Ele está em todo canto, em todo lugar. Eu pergunto, até que ponto você tem desfrutado da presença
dos atributos desse Deus na sua história, na sua vida, nos seus conflitos, nas suas lutas. E como é maravilhoso saber que o nosso Deus não muda, Ele é imutável, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. 2 Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre toda a terra, para mostrar-se forte, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando o nosso coração é totalmente devotado a Deus, nós podemos experimentar da sua graça, da sua visitação, nas partes mais frágeis da nossa existência, que envolve aqui a questão do cansaço. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus cheio de sabedoria, de honra, de glória e poder. Ele está entronizado acima dos querubins, Ele reina, Ele governa. Diz o texto de 1 Crônicas 29, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Não basta a gente apenas ouvir esse texto e não conseguir entender que, através da maneira como Deus se revela, Ele quer também interagir na nossa vida. Ele quer trazer sabor, gosto, prazer na nossa vida. O nosso Deus, amados, não dorme, não cochila. Não dormita o guarda de Israel. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. E eu pergunto, saber de tudo isso faz alguma diferença para a sua vida? Na sua intimidade com Deus, no seu cotidiano, no ordinário da sua vida? Será que Deus pode intervir na nossa agenda? Será que Deus pode vir de encontro ao nosso interior, aos porões da nossa existência e colocar tudo em ordem, de maneira que a gente possa ter vida e vida com abundância? O nosso Deus não se cansa, especialmente nós notamos isso na nossa aliança com Ele. Ele não se cansa de amar, Ele não se cansa de perdoar. Como nós vimos em Lamentações de Jeremias hoje, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe no campo físico, material, emocional, espiritual. A motivação de Deus pode levantar qualquer cansado. Amém? A motivação de Deus pode levantar qualquer abatido, qualquer pessoa vítima do estresse e desta vida louca que nós vivemos. Então, a primeira afirmação desse texto é que o Deus eterno não se cansa, não se fadiga. Ele tem prazer nas coisas que Ele faz, naquilo que Ele trabalha. E Ele trabalha pelos seus filhos e pelas suas filhas constantemente. O segundo princípio é que o Deus eterno possui um conhecimento incapaz de se enquadrinhar. Nesse sentido, queridos, como igreja, nós precisamos calibrar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ser mais profundos no que diz respeito à contemplação de Deus, à contemplação das obras criadas. Isso por si só já regenera muita coisa dentro da gente. Essa atividade tão rápida que a gente tem na vida, essa correria toda, às vezes compromete a nossa vida com Deus. Tem muita gente que tem uma relação devocional com Deus, fast food. Aquele lanchinho rápido, que não dá nem para sentir o gosto. E Deus quer dar uma feijoada para você. Deus quer que você experimente o sabor da sua presença, a sua alegria, o seu poder. E às vezes a nossa rotina nos atrapalha nisso, porque nós valorizamos muito esta pressa, as multidões, o ruído, e não nos aquietamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. E o verso 10 do Salmo 46 diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Então as verdades sobre a soberania, a providência e o poder de Deus são fundamentais para que a gente se aquiete. E para que a gente aprenda a depender dEle. Nós podemos, mediante a graça de Deus, desfrutar de flashes da sua grande sabedoria, do seu domínio.
O Salmo 139, Davi reconhece a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi é muito curioso. Ele tem uma santa curiosidade diante desse Deus e diante dos seus dilemas. Nós precisamos também, da mesma forma, direcionar o nosso olhar para Deus. Você diz que a palavra de Deus é suficiente, é eficiente, mas você não confia muitas vezes nisso, você precisa de outros recursos. Até que ponto você tem depositado a sua confiança e o seu olhar para os recursos da palavra de Deus, para as promessas de Deus, diante dos dilemas que muitas vezes permeiam a sua alma, o seu dia a dia, a sua maneira de viver? Quantas vezes, inconscientemente, nós diminuímos a Deus diante da visão pequena que nós temos dele, ou talvez de nenhuma visão que tenhamos? Qual é a visão que você tem desse Deus? Das obras criadas. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A revelação natural, ela revela a grandeza de Deus. Isso por si só pode ser inspirador para você, para trazer alegria e prazer na sua vida, diante do cansaço que a vida pós-moderna nos impõe. Nos falta a contemplação da criação, queridos. E no que diz respeito à revelação especial, que são as Escrituras, é preciso haver devoção para que o poder sobrenatural da Escritura venha sobre as nossas almas. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que a Escritura, a Bíblia, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quantas vezes nós diminuímos a Deus no conteúdo das nossas orações? Às vezes nós fazemos de Deus um Deus mesquinho, voltado apenas para as nossas necessidades. Nós temos que ampliar a nossa visão de Deus e da capacidade deste poder em agir nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Quantas vezes nós nos equivocamos em relação ao que Deus tem projetado para as nossas vidas, por não conhecer a sua vontade, por não ter intimidade com Ele? E é Ele que vai dizer também no profeta maior Jeremias o seguinte, Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa vida louca que a gente vive, de pressa, de ruído, de multidões, muitas vezes nos torna incrédulos. Parece que Deus vai pegar a gente na curva. Ele está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, de harmonia e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Deus sabe o que nós precisamos. E o conhecimento dele em relação a nós é tremendo. Ele é um pai. Você que é pai e mãe, que cuida dos seus filhos, a Bíblia diz que você é mau e você cuida. Imagine Deus. Mas quantas vezes nós desconfiamos do amor de Deus? Como é importante entender que esse Deus conhece as nossas entranhas, nossos conflitos, nossos pecados, nossas mazelas. Por isso a coisa que nós mais precisamos deste mundo de corre-corre é contemplar a glória de Deus. A maior glória de uma pessoa é poder conhecer o Criador e o Redentor de perto. Como é que está o seu conhecimento de Deus hoje, diante da vida que você leva? Até que ponto Deus participa da sua agenda? Agenda que às vezes você não controla, que você é dominado. A Bíblia diz em Jeremias 9:23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quando você procura viver para a glória de Deus, você descansa no colo de Deus. Ele te leva para as águas tranquilas, para os pastos verdes, Ele refrigera a tua alma. Isso é só poesia para você? Ou essa poesia se materializa na sua vida, no seu dia a dia, quando você contempla a revelação especial de Deus nas Escrituras? O nosso Deus, amados, é um Deus
que tem um conhecimento incapaz de se enquadrinhar. E quanto mais você busca esse conhecimento, mais você se fascina. Mais você tem condições de colocar em harmonia a sua vida, a sua história, o seu dia a dia, a sua agenda. Um terceiro princípio que o texto nos mostra é que o Deus eterno, o Deus que não se cansa, Ele multiplica as forças dos cansados, dos oprimidos e daqueles que não têm nenhuma força, nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O texto não está dizendo que Deus soma, Deus multiplica. Você consegue pensar na potência dessa multiplicação? Do Deus que pode tirar você do monturo, da vergonha, do Deus que pode tirar você de um charco de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha, sobre algo firme, firmar os teus passos e colocar na tua boca ainda um cântico novo. Não tem experiência mais gostosa do que essa, gente. Na ciranda dos conflitos que envolvem a nossa vida, quando você está na areia movediça e Deus vai lá com as suas mãos e tira você. E uma das coisas difíceis para a nossa geração imediatista é esperar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Imagine o que é isso. E colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Quando você tem a experiência com Deus eterno, você também abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Você é um instrumento que vai levar as pessoas a acreditarem em milagres, a partir do milagre da sua própria vida. O Deus que nós servimos é um Deus que multiplica as forças. A matemática de Deus nos surpreende. Deus pode renovar o nosso vigor. Deus pode ir de encontro à fonte do nosso interior, da nossa existência, que nos cansa, que nos deprime, que nos machuca, que muitas vezes nos marginaliza. E aqui existem tantas realidades nesse auditório, nas pessoas que nos escutam. Deus conhece o seu interior, Deus te fez segundo a sua imagem e semelhança, e Ele tem todo o poder de revigorar, de restabelecer a ordem no nosso interior. E a Bíblia está cheia de exemplos, de homens e mulheres que passaram pelo estreito, que passaram pelo vale da sombra da morte, que passaram por situações deprimentes, e Deus renovou e multiplicou as forças. Deus mudou a sorte de Jó e restituiu em dobro tudo o que ele perdeu. Você consegue pensar no cansaço existencial de Jó quando ele perde tudo? O cara é rico, fica pobre. O cara tem saúde de ferro, fica doente. Ele fica coçando as feridas. E os amigos chorando, vendo isso de longe. Ele perde o casamento dele, porque a mulher fala para ele: morre logo e amaldiçoa teu Deus. Ele perde os filhos que ele ama, e ele perde os amigos. Você consegue pensar numa tragédia? Foi a tragédia que Jó enfrentou. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Diz a Bíblia que quando Deus mudou a sorte de Jó, ele estava orando pelos amigos da onça. Você que fica reclamando de tudo, em vez de você reclamar e murmurar, muda o disco. Começa a agradecer mais. Começa a orar por quem te persegue, por quem te oprime. Aí Deus vai ficar feliz com você. Porque enquanto Jó fazia isso, Deus mudou a sorte dele. E diz a Bíblia que Deus, em dobro, tudo que ele tinha, multiplicou. Deus multiplica as forças, meus queridos. Deus restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Um outro relato bíblico interessante é quando Davi e o seu bando tiveram as suas famílias sequestradas pelos amalequitas. Deve ser muito difícil a situação de um sequestro. Imagine alguém levar a sua esposa e seus filhos embora. Você já parou para pensar aí, varão? Na aflição que deve ser isso. E diz o texto bíblico que, lá em 1 Samuel 30, que os soldados, o bando de Davi, chorou
ponto de não ter mais força para chorar. E ficaram com raiva de Davi. Além disso, Davi tinha que sofrer isso. E diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor. Consultou o Senhor. E ele disse, Senhor, eu vou conseguir alcançar o bando que sequestrou as nossas famílias. Você vai. E ele consegue restituir tudo que o inimigo roubou. Amém, queridos? Mas a chave aqui, diante da pressão, foi ele consultar ao Senhor Todo-Poderoso, que sabia onde o bando tinha levado as famílias. Deus vê tudo, Deus perscruta tudo. A gente sabe disso, mas na hora do aperto, muitas vezes a nossa incredulidade não nos faz lembrar disso. Que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Lembram de Sansão, gente? O homem mais forte da terra. O homem com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Ele brincou com Deus, ele brincou com a graça. Ele era nazireu de Deus, ele quebrou os votos. Ele se ajoelhou diante de Dalila. Dalila o fez dormir, cortou os seus cabelos e a sua força foi embora. E os filisteus o humilharam, vazaram os seus olhos. O pecado humilha a gente. E quando ele estava lá sendo zombado por todos os filisteus, casa cheia, templo cheio, 2 colunas, ele coloca as mãos sobre as colunas e diz, Senhor, me dá a força mais uma vez. E diz a Bíblia que o cabelo começou a crescer de novo. Que morra eu com os filisteus. E naquele momento ele matou mais filisteus, naquele momento, do que todos os momentos da sua vida. Vejam que diante da fraqueza e do fracasso de Sansão, Deus multiplicou as suas forças. Alguém aqui se sente como Sansão? Talvez olhando para trás, muito forte, muito reconhecido, mas hoje humilhado. Deus pode multiplicar as suas forças, porque Ele é um Deus misericordioso. Lembra de Moisés? Coitado do Moisés. Apesar de ser o homem mais manso da terra, como diz as Escrituras, ele se cansou da murmuração do povo. A gente se cansa às vezes da murmuração das pessoas, não nos cansamos? Às vezes você tem um parente mala na sua casa, que só fica reclamando e murmurando, uma hora você cansa, você perde as estribeiras. E foi ruim para o Moisés, né? Porque ele perdeu as estribeiras e não entrou na terra. Bateu na rocha com raiva e Deus falou, não vai entrar. Não vai entrar. Mas é interessante, Deus em alguns momentos, em muitos momentos, veio ao encontro de Moisés na sua fraqueza, no seu cansaço. Eu me lembro quando, na guerra contra os amalequitas, Deus deu uma lição de trabalho de equipe. Nós somos uma equipe que temos que cuidar um dos outros nos nossos cansaços. Às vezes tem um irmão do teu lado que está muito cansado, você pode erguê-lo, você sabia disso? Você pode dar suporte para ele. Josué, Arão e Ur, diz a Bíblia que quando eles erguiam as mãos de Moisés, que eram pesadas, no momento que eles erguiam as mãos, Josué desbaratava os amalequitas lá embaixo. Isso traz lições para nós como igreja muito preciosas. Às vezes você precisa levantar os ombros dos seus pais, você que é filho, que são autoridade na sua vida. No corpo de Cristo nós precisamos levantar as mãos dos nossos líderes, porque há um poder na sinergia. Quando nós nos unimos, há um grande poder, um poder multiplicador. Deus pode multiplicar a força de um povo, a exemplo de Moisés, numa liderança que está unida, que não está dividida. Jesus falou uma vez que um reino dividido não pode subsistir, e ele estava falando do inferno. Quando nós somos um povo unido, queridos, nós podemos resistir a qualquer coisa. Amém? Então aprenda a olhar mais para os lados. Às vezes você está muito bem hoje, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que socorrer alguém, eu tenho que fortalecer alguém. Pode ser fisicamente, materialmente, emocionalmente, pode ser um conselho, pode ser uma companhia. Existem N maneiras que nós podemos ser instrumento de multiplicação de força na vida das pessoas. 1 Samuel 2,8 diz, este Deus é o Deus que levanta os abatidos, que ergue do pó o desvalido,
e do monturo o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Esse Deus é maravilhoso. Que a graça de Jesus se revele nessa noite aqui. Há muitos corações que estão caídos, desesperados e desanimados, porque o desânimo é uma coisa que o diabo gosta. O diabo te derrota com desânimo. Mas louvado seja Deus, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor nos restaura. Nada mais gostoso do que aquela experiência de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem aqui já experimentou isso aqui? Já experimentou isso aí, irmão? Essa alegria renovadora, sobrenatural, poderosa da parte de Deus. Deus pode multiplicar as tuas forças. Deus pode multiplicar as tuas forças para que você ore mais. Você está orando pouco. Você está preguiçoso. Deus pode te tirar da cama. Pode dobrar os seus joelhos para que você ore mais. E depois que você levantar os joelhos, você estará mais forte. Amém? Deus pode renovar as tuas forças para que você medite mais nas Escrituras. Sinta o sabor da palavra de Deus. Que você pode experimentar Deus renovando um dia, uma semana, um mês, um ano. Deus pode multiplicar as tuas forças físicas e emocionais para que você vença as aflições. Ele é o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura. E o Deus que está com seus ouvidos abertos para o seu povo. Deus pode multiplicar teu ânimo para trabalhar, para conquistar seus sonhos. Ele é poderoso, queridos, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode renovar as suas emoções. Você que está machucado emocionalmente, Deus pode renovar o seu coração. Deus pode multiplicar suas forças para que você aprenda a servir Deus com excelência, com qualidade. Pode restabelecer, renovar o seu ministério. Como eu disse, a alegria dele será sempre a nossa força. E um outro princípio aqui, o último princípio. O Deus eterno, Ele abençoa, Ele vivifica os que esperam nele. E lhes dá um voo de águia. A condição sine qua non aqui, gente, é esperar em Deus. Você está esperando em quem? Em quem você espera hoje? Em quem você devota a sua credibilidade, a sua confiança? A Bíblia diz que os moços, aqui nesse texto que nós lemos, os jovens se cansam e se fadigam. É interessante a gente pensar na força de um jovem, né? O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos jovens é a sua força. O jovem tem disposição, força, energia. Estava conversando hoje com seminaristas, né? Né, Davi? E o Davi compartilhando como essa moçada nossa tem fôlego, como eles têm disposição, é pilha Duracell. É interessante a força que o jovem tem. Para quem já foi jovem, né, já experimentou tanta coisa que a juventude traz. E o texto bíblico, o profeta aqui inspirado, diz que os jovens se cansam também e se fadigam. Eles que são tão fortes. E os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam em quem? É no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Quando você olha para o todo da sua vida, você está esperando em quem? Com que dedicação, com que consagração, com que entrega, com que confiança? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus pode renovar as nossas forças como da águia. E aí é interessante pensar na águia. A águia, meus amados, é um símbolo de nobreza, de grandeza e excelência. Você é uma águia? A figura da águia é símbolo das legiões romanas. Lá nos Estados Unidos também, nós vemos a figura da águia, né, em um dos seus símbolos. E eu pergunto,
Quem nós somos em Cristo Jesus? Qual é a nossa identidade nele? A identidade em Cristo Jesus faz alguma mudança na sua vida, na sua história? Aquilo que está estampado e gravado no seu coração pode mudar a sua rotina, o seu dia a dia, pode revitalizar o seu corpo, as suas emoções, a sua alma, os seus sonhos. Nós temos que ser cristãos águia, com voos altaneiros. O voo da águia é o mais alto, é um voo sublime. Os estudiosos dizem que elas chegam à altura de 6.400 metros. É um voo sublime, é um voo alto. Elas voam altaneiramente, conquistam grandes alturas. E nós vivemos hoje, por causa do pecado, da sua influência, e pela ação de Satanás, voos rasantes. Tem gente que está toda hora querendo decolar, mas cai, decola e cai, decola e cai. O pouso é um desastre. Há cristãos que, ao invés de serem uma águia, parecem um peru, não sai do lugar, voam baixo demais. A ausência de valores e de princípios e de convicções nas nossas vidas nos trazem voos muito pequenos. Como é que está o teu voo? Diante do seu cansaço, a possibilidade de voar, de crescer. Diante das tempestades, a águia busca as nuvens, busca as alturas. Tempestade. O que você faz na tempestade, no aperto e na dor? Como é que está o seu voo de águia? As asas da águia são bem maiores do que seu corpo. Será que isso é um equívoco anatômico de Deus? Deus, quando fez a águia, fez ela com características que dessem a ela essa nobreza. Deus nos surpreende com seu poder e com seus recursos. Ao exemplo da águia, Ele pode também fazer com que você tenha voos altaneiros. A águia tem um voo reto, em linha reta, é como um projétil. O urubu só fica em círculos, sem direção. E às vezes tem pessoas que são assim como o urubu, sem projeto. Pensando aqui diferentemente da águia. Há muita gente hoje que não sai do lugar. E há muitas pessoas usando ainda o urubu, né, que estão envolvidos com a carniça. Quando a gente pensa na águia, nos leva a pensar nessa direção reta, que deve ser a nossa vida. A retidão deve ser uma marca na nossa existência, na nossa caminhada. E a águia, queridos, ela tem uma visão de 360 graus. Uma visão HD, de extrema qualidade. A águia tem 3 fóveas, que é o órgão que capacita focar. Ela olha para frente, para cima, para baixo. Ela tem uma visão integral. Ela olha para os lados como também para trás. Como é que está a nossa visão de mundo de hoje? A nossa visão de Deus? Isaías teve uma visão de si mesmo e se assustou quando ele olhou o seu pecado. Mas isso foi pedagógico e didático para ele. Ele tinha que olhar para dentro. E ele olhou para dentro e se assustou quando ele olhou para Deus. Quando ele notou a grandeza, a beleza de Deus, que era adorado pelos serafins. E isso trouxe um grande impacto e uma profunda crise dentro de si. É diferente quando você olha para dentro depois que você olhou para Deus. Porque você consegue enxergar a graça e o cuidado dEle. Você pode ser tocado pela brasa viva do altar, naquilo que te diminui, naquilo que te apequena, como aconteceu com Isaías. Depois que ele olhou para Deus, olhou para si, ele pôde olhar para o mundo, ele pôde olhar para as pessoas, ele pôde dizer: eis-me aqui, me envia. Muitas vezes o cansaço vai fazer com que você desista de você mesmo, e desista das pessoas, e desista da sua missão. Cada um que está aqui tem uma missão perante Deus. E a tua vida pode ser uma vida de excelência, pode ser uma vida que abençoe, porque a nossa vida é curta. Quando você morrer, o que as pessoas vão dizer de você? O que vão falar? Qual é o currículo que você está deixando aqui, especialmente no que diz respeito a engrandecer a Deus? A Bíblia diz que nós engrandecemos a Deus com as nossas boas obras.
Quando as pessoas olham para nós e veem Deus em nós, veem Jesus Cristo em nós, elas engrandecem o nome do Senhor. Isso é ser um cristão águia. Nós precisamos da visão de Deus. E você só toca o que você vê. O que você está vendo? Como é que você encara a vida? Como é que você encara o fôlego que Deus te dá hoje? Esse tempo aqui é um milagre que não poderá ser repetido. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E precisamos crer que esse Deus pode nos capacitar a realizar proezas, a viver para a sua glória. O Salmo 126 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Isso envolve paciência, perseverança e dependência. Será que tem alguém aqui cansado demais? O que Jesus disse, amados? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia! Ele está aqui entre nós. Ele sabe das malas que estão nas suas costas, do peso. A Bíblia diz que nós temos que abandonar o peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus quer que você tire todo o peso. Pensa num atleta que, para alcançar uma vitória, um recorde, ele tem que estar com o corpo leve. E às vezes você está carregando um peso que você não precisa. Quanta gente não está assim hoje, com as suas forças sendo drenadas? Pessoas que estão numa vida doida, sem foco, sem direção, sem alegria. Por isso que Mateus 6,33 é fundamental. Buscai primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você quer levantar, porque Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele é poderoso para isso. Amém, queridos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo,